Amém. Se assente glorificando a Jesus. Hoje, como sempre, eu quero ministrar uma palavra rápida e bem simples ao coração dos irmãos. E o título da mensagem desta noite é: Jesus está no controle. Jesus está no controle. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, a gente vai encontrar o Novo Testamento. Antes um pouquinho de chegar no Novo Testamento, quando você chega no final do livro de Malaquias, o último livro escrito do Antigo Testamento, entre um e outro, você vai encontrar as Bíblias mais antigas, você encontrava 4 páginas em branco. Hoje em dia você não encontra mais isso, você encontra possivelmente só uma página em branco e ainda é escrito o nome Mateus. Essas 4 folhas em branco antigamente, ou uma folha em branco hoje em dia, elas simbolizam um tempo entre Malaquias e Mateus, um período em que Deus, ele ficou em silêncio. Um período que Deus não se comunicava com o seu povo. Deus ficou, segundo os historiadores, 400 anos sem se comunicar com o seu povo. 400 anos sem falar com o seu povo. Imagine você nascer, viver e morrer sem nunca sentir a presença de Deus, sem nunca ouvir a sua voz, sem nunca ser orientado por Ele. Pois é, 4 gerações se passaram sem nunca poder sentir aquilo que a gente sente aqui, essa presença maravilhosa. 4 gerações nasceram, cresceram, se desenvolveram e morreram sem nunca ouvir a voz de Deus. Deus não falava através de sonhos. Deus não falava através de visões. Deus não falava através de profetas. Deus não falava através de sacerdote, nem de sumo sacerdote. Deus não falava nem através das pedras que o sacerdote ou o sumo sacerdote carregava no seu peito. 2 pedras, uma vermelha e uma verde. As pedras eram chamadas de Urim e Tumim. Para saber a vontade de Deus, ele entrava no santuário ou no tabernáculo, no lugar santíssimo, e ele fazia uma pergunta para Deus: Deus, qual é a resposta? Sim ou não? E quando ele adentrava na presença de Deus, Deus se manifestava, e se acendesse a pedrinha vermelha no seu peito, a resposta era não. Mas se acendesse a luzinha ou a pedrinha verde no seu peito, ele entendia que Deus estava dizendo que sim. Mas nesse período Deus não falava. Deus calou-se. Deus não se manifestava de nenhuma forma. Mas isso não quer dizer que ele não esteja fazendo alguma coisa. Vou repetir. Deus está calado, Deus está em silêncio, mas isso não quer dizer que ele não esteja fazendo nada. Eu vou repetir. Deus está calado, Danilo. Deus está em silêncio, por um período grande, por um período extenso, mas o silêncio de Deus não quer dizer para a gente que Ele está sem fazer nada. Deus está trabalhando no silêncio. Você já percebeu um período da nossa vida que parece que quanto mais a gente ora, menos Deus fala? A gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, a gente vai para a igreja de segunda a segunda, a gente pede para Deus falar pelo menos um oi, uma coisa. Parece que o céu está de bronze, não vem resposta. A gente está sofrendo, chorando, se humilhando, se rasgando, como diz o Malaquias. Gente, para de rasgar as vestes.
rasga o coração, e a gente rasga o coração diante dele, e do céu não vem nada. Oi, tem alguém aí? Não, do céu vem só silêncio para a gente. Só que você tem que entender que mesmo Deus em silêncio, Ele continua trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Não é porque Deus não te responde que Ele não esteja fazendo algo. Eu vou repetir, não é porque Deus não fala que Ele não esteja com a mão fazendo alguma coisa, uma obra, um projeto. Deus trabalha no silêncio, irmãos. As mais belas obras que Deus criou foi no silêncio. Não é tudo que Deus vai falar para a gente. Não é tudo que Deus vai mostrar para a gente. O profeta Eliseu, o filho da mulher morreu, e ela vai até o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ela chega lá, o homem não sabe o que aconteceu. Ele diz: Deus fechou a minha mente, não me revelou o que aconteceu com essa mulher. Deus não fala tudo. Mas o período de silêncio vai acabar. Eu vou repetir para o coração e para a alma de alguém isso aqui. O silêncio de Deus, esse período grande que Ele não está falando nada, mas fazendo coisas, que Ele não está falando nada, mas Ele está trabalhando, vai acabar para alguém. Esse tempo de sofrimento sozinho, sem ouvir Deus, vai acabar. O silêncio de Deus vai ser interrompido. O céu vai se abrir e Deus vai voltar a falar com você como outrora falava. O silêncio de Deus vai acabar, vai passar, vai se manifestar. E eu acho lindo que o silêncio de Deus é quebrado. Ele começa a falar de novo. E como é isso? Ele aparece depois de 400 anos sem se manifestar, sem falar com ninguém, de nenhuma forma. Ele aparece através do anjo Gabriel. Há um homem no templo, e ele vai falar com esse homem, e o silêncio de Deus é quebrado. E através do silêncio de Deus ser quebrado, um grande milagre acontece. Você pode levantar sua mão para o céu para receber uma palavra? A gente já vai passar. O silêncio de Deus será quebrado na sua vida. Deus tem resposta para a sua oração em nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel desceu naquele templo, no lugar santíssimo, e olhou para aquele sacerdote velho, estéril, sem filhos, sem futuro, sem perspectiva, olhou para ele e disse: Deus ouviu a sua oração. Eu vou transferir isso para você. Deus está ouvindo a sua oração, meu irmão. O silêncio de Deus será quebrado. Deus está falando com a alma de alguém aqui essa noite. Eu quebro o silêncio para dizer para você: a tua oração está sendo ouvida. Irmão, você não está orando para nada, para um céu vazio, não. Isaías viu Deus assentado em um alto e sublime trono. O trono está ocupado por um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E Ele diz para alguém aqui hoje: eu estou atento às suas orações. O silêncio de Deus será quebrado depois de tanto tempo sem falar. Ele fala. Depois o mesmo anjo aparece para Maria, uma jovem, dizendo que ela teria um filho e que esse filho mudaria a história do mundo. E que esse projeto era o maior projeto da história. O nome do projeto era Jesus. Eu vou dizer de novo. Maria, sim senhor, tem um projeto para você. Ok, que projeto é esse? O nome do projeto é Jesus. Se aceita? Maria ficou com medo, Vilma, de aceitar aquele projeto. Ela disse: como é que vai ser isto? Sendo que eu não conheço homem, não sou casada ainda. Ele diz:
O projeto que vai ser criado em você, que é o maior projeto da história, não terá participação humana. Homem nenhum vai colocar a mão para te ajudar, criá-lo. Porque às vezes a gente pensa que a nossa bênção, meu irmão, o nosso milagre, aquilo que a gente precisa, a porta de emprego em meio à crise, vai vir da direita. Fala assim, não, Deus vai vir por aqui, vai fazer assim, vai dar uma volta, vai fazer o retorno e vai me alcançar. Não, vai vir da esquerda. Deus vai usar um amigo, Deus vai usar o pastor da igreja. E Deus está dizendo para você aqui, não terá participação humana o projeto que eu tenho para a sua vida. Vou repetir, não terá participação humana o projeto que Deus tem para a sua vida. A Maria fica assim, Senhor, como é que vai ser isso? E Deus diz através do anjo Gabriel, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai criar em você aquilo que ainda não existe. Oh, glória a Deus, Deus está presente nessa casa. Deus vai criar em você, Maria, aquilo que ainda não existe. Perceba comigo, por favor, em todo o relato bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse, todas as vezes que o Espírito Santo desceu, foi para criar algo que ainda não existia. Vou te provar. Deus criou um boneco de barro, só que não existia vida. Aí Deus veio e soprou o Espírito na narina, e a partir dali criou-se a vida. O Espírito criou a vida. Ezequiel 37, vale de ossos secos, ou vale de ossos sequíssimos. Deus diz, profeta, pode viver tudo isso aí? Ele diz, Senhor, tu sabes, isso aí é com o Senhor. Ele disse, profetiza, e ele profetizou, e se colocou em pé um grande exército, com osso, com pele, com carne, todo mundo de pé, só que não tinha vida, era um exército sem vida. Aí Deus disse, profetiza ao Espírito. E ele profetizou o Espírito. E diz a Bíblia que quando ele acabou de profetizar, o Espírito Santo veio dos quatro cantos e criou a vida que não existia naquele exército. Atos capítulo de número 2, ainda não existia os dons. 120 crentes, esperando a promessa de Jesus, de serem revestidos de poder, orando, Deus manda a sua promessa, Deus manda a sua promessa, Deus manda a sua promessa. De repente, o céu se abriu, a promessa cumpriu, o Espírito desceu e criou-se os dons que ainda não existia. Você pode levantar a mão para o céu para receber uma palavra profética? Através do Espírito de Deus, Ele vai criar aquilo que ainda não existe. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o projeto que Deus tem, mas o Espírito, sem participação humana, vai criar aquilo que ainda não existe. O Espírito ainda tem poder de criar projetos grandiosos em nós. Maria engravida, Jesus nasce. 12 anos está ensinando os doutores, está fazendo a vontade do Pai. Aos 30 anos, é batizado por João, o Batista. Você conhece essa cena? Jordão, Jesus, o Filho pisando na terra, o Pai assentado no trono, e lá dentro da água, depois de ser batizado, o Espírito, entre o céu e a terra, sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do céu, que dizia, eis aí, o meu Filho, em quem eu tenho muita alegria.
Depois dali, depois de Jesus ter a experiência com o Espírito, ser cheio do Espírito, vai para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, e o diabo vem, tenta Jesus. Jesus vence o diabo pela palavra de Deus. Sai dali vitorioso, sai dali mais forte do que nunca. Essa foi a primeira tentação de várias que viriam, até a última tentação no Getsemane, onde ele grita para Deus: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas seja sempre feita a sua vontade. Só a título de curiosidade, o que tinha naquele cálice que Jesus não queria beber? Aí ele estava com medo da cruz, besteira. Aí ele estava com medo da coroa de espinhos na cabeça. Diz Platão, relatando a morte de Aristóteles, se eu não me engano, dizendo que ele estava em uma reunião com seus amigos, e ele pegou um copo de veneno. Aristóteles não, Sócrates. Pegou um copo de veneno e, sem tremer, sem mudar o semblante, sem ficar branco e os seus lábios ficarem brancos também, sem tremer nada, nem o medo, tomou o veneno. E os seus amigos começaram a chorar e gritar. Ele disse: gente, calma, está tudo certo, eu escolhi isso para mim e não tenho medo da morte. Espera aí, será que esse cara era mais forte do que Jesus? Será que Pedro, que morreu de cabeça para baixo crucificado, era mais forte do que Jesus? O nosso general, o nosso rei dos reis? O que tinha naquele cálice? Que Jesus estava angustiado de tal forma que suava sangue no Getsemane. O que tinha naquele cálice? Naquele cálice tinha a ira de Deus. 3 coisas Jesus ia experimentar aquela noite. Número 1, a ira do Pai contra ele. Número 2, ele nunca tinha pecado, mas se fez pecado por nós. A alma dele, santa, ia conhecer o pecado, então ele recuava. E a terceira coisa, quando ele está na cruz, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste sozinho aqui? O abandono do Pai, Jesus ia experimentar na cruz. Por isso no Getsemane ele grita: passa de mim, fica longe da sua presença, meu Pai. Escolheu 12 homens, começou o seu ministério terreno. Por onde Jesus passava, sempre aconteciam coisas extraordinárias. Em Lucas capítulo 13, diz que Jesus entrou na sinagoga para pregar. Deram uma oportunidade para ele, está pregando, de repente no fundo, ele enxerga uma mulher que há 18 anos sofria. Uma mulher encurvada, paralítica. E Jesus, percebendo que aquela mulher estava há muito tempo com aquela doença, chama ela à frente. E Jesus diz, não para a doença ir embora, mas para aquilo que causava a doença: demônio, vai embora. E a Bíblia diz que quando o demônio a deixou, a mulher que há 18 anos sofria, endireitou-se e foi curada. Sabe o que me espanta em Jesus, Thomas? É a dificuldade que ele tem para fazer milagre. Qual o problema? Sou cego. Seja curado então. Qual o problema? Paralítico. Então bora andar. Jesus não precisa de muito para fazer milagre.
Jesus só precisa de um coração quebrantado, contrito e que acredite que Ele ainda faça milagres. Começa a fazer milagres extraordinários, capítulo 14 de Mateus. Você sabe muito bem que Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Mas o Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele faz questão de deixar algumas coisas interessantes para a gente, como a sua descendência real, davídica e também em Abraão. Enfim, várias coisas. Ele apresenta Jesus como rei e ele comprova isso quando ele fala sobre o relato da cruz. Ele diz que sobre a cabeça de Jesus estava a sua acusação e escrito estava: esse daí é rei dos judeus. Está aí a sua comprovação. Quando chegamos ao capítulo de número 14, enfim, nós encontramos Jesus recebendo uma notícia. E a notícia não era boa. A notícia é de que o seu primo, o João Batista, tinha morrido. No aniversário de Herodes, fez uma festa. A filha de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, que ele a dominava, ele a tomava, ele tinha um relacionamento com ela. E João Batista sempre batia na tecla: você não pode ficar com a mulher de seu irmão, larga ela. E Herodes queria matar João, mas sabia que ele era um profeta de Deus e não fazia isso por causa do povo. Mas naquela festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou, agradou o coração do rei. Ele prometeu até metade de seu reino para ela. E ela não quis metade do reino, ela quis a cabeça do profeta em uma bandeja. E como ele tinha prometido para ela, no meio de tanta gente, ele não podia voltar com a sua palavra atrás. Então, mesmo não querendo, mata João Batista e entrega a cabeça dele numa bandeja para aquela mulher. Essa notícia vai chegar até Jesus. Se você ler capítulo 14, versículo 13, você vai ver que Jesus queria ficar sozinho. Jesus, como homem, teve sede, chorou, se cansou. E aqui, ele queria ficar sozinho, porque estava muito triste com a notícia de que seu primo havia morrido. Diz a Bíblia que ele pega o barco, atravessa e vai para um lugar deserto para ficar sozinho lá. Seus discípulos vão com ele. Só que a multidão, Danilo, percebe que Jesus está lá e vão atrás de Jesus. Porque quem atrai a multidão não é o pregador não, irmãos. Quem atrai a multidão é a presença de Jesus. Vou repetir. Quem atrai a multidão não é pregador, não é cantor, não é pastor, é a presença de Jesus que atrai a multidão. Por que você acha que você está aqui? Você acha que está aqui por causa de mim, por causa do Diogo? Irmãos, a gente sabe que não é. Você está aqui simplesmente porque você sabe que Jesus está presente aqui todos os dias. A multidão vai atrás de Jesus, querendo um milagre. E olha isso, mesmo Jesus triste, angustiado, porque perdeu um ente querido, diz a Bíblia que ele curou todos os enfermos. Sabe por quê? Porque Jesus não permitia que a sua dor fosse maior do que o seu serviço para Deus. Estou sofrendo, não vou fazer mais a obra de Deus. Não, aprenda com Jesus. Não permita que a sua dor, que o seu desespero seja maior do que o seu serviço em amor para Deus. Não permita, meu irmão. Diz a Bíblia que ele curou a todos. Ele tinha controle sobre suas emoções. Passando um pouco mais, a noite vai chegando e Jesus chama os discípulos e diz: esse povo aí está tudo com fome. Vocês não vão alimentar eles, não?
E os discípulos dizem: Senhor, tem pouco dinheiro aqui. Não dá para alimentar todo mundo, não. Tem muita gente, pouco dinheiro. E Jesus diz: dá um jeito. De repente, o Felipe sai no meio do povo com o André, relato de João, e acha um moço com 5 pães e 2. 5 pães e 2? Era pouco ou não era? Pouquíssimo. A Bíblia diz que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então 5 pães e 2 peixinhos é nada. Só que é nada na nossa mão. Hein, Diogo? Na minha mão é pouco, mas na mão de Jesus, o pouco se transforma em... Olha o que diz a Bíblia: se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Você pode levantar a mão para o céu? Pode, para receber uma palavra. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu repito para quem tem fé: se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Entrega para Jesus o pouco que você tem, que Ele multiplica para você. É pouco na sua mão, mas na mão de Jesus é muita coisa. Ele sabe trabalhar. Levantou para o céu, fez uma oração e começou a dividir o pão e o peixe. 5.000 mulheres e crianças foram alimentados, e ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. Capítulo 14, versículo 22. Já para o final. Diz a Bíblia que Jesus está bem tarde, já está próximo das 18 horas, e Jesus não faz um convite para os seus discípulos. Diz a Bíblia que Jesus obriga os seus discípulos a subirem para o barco e atravessar o lago até o outro lado, enquanto ele despedia Lembra o que Jesus queria no capítulo 14, versículo 13? Ficar sozinho. E aqui ele encontra a oportunidade perfeita. Ele diz: subam para o barco, é uma ordem. Vão na frente. Eu vou despedir a multidão. Ele encontra a oportunidade perfeita de ficar sozinho. E diz a Bíblia que quando ele acaba de despedir a multidão, estão indo para casa, os discípulos pegaram o barco, estão atravessando o mar. Diz a Bíblia que ele sobe para o monte e fica ali sozinho, orando ao Pai. Lembra? Jesus está triste, angustiado, porque perdeu um ente próximo, querido. Queria ficar sozinho, ninguém deixava. Eis aqui a oportunidade perfeita. E Jesus sabia muito bem que só na presença do Pai ele poderia ser consolado de verdade. Só o Pai tem conforto para dar para a gente. É por isso que ele manda a multidão embora, manda os discípulos subirem para o barco, atravessar o mar, porque ele queria ficar a sós com Deus. Ele sabe que o Pai, só o Pai consegue confortar, consolar, acalentar o nosso coração quando a gente entra em desespero. Ele sabia disso, por isso ele sobe para um monte e fica lá orando, sabe quantas horas? 9 horas. Das 18 até as 4 da manhã, quarta vigília. 9 horas na presença do Pai. Vai doer mais em mim do que em vocês, mas vamos lá. Jesus está nos convidando para orar pelo menos um pouquinho mais. Eu sei que é difícil, eu sei que você não tem tempo, mas se esforça um pouco. Jesus não precisava de nada disso. Era só ele falar e Deus fazia. Mas ele foi para o monte para dar o exemplo, para a gente seguir,
passando momentos a sós com Deus. Lembra a oração que Ele ensinou para a gente? Entra no quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em segredo, e o meu Pai que vê e escuta as coisas em oculto, atenderá a sua oração. Gente, bora orar mais um pouco. Nós damos tantas desculpas para Deus. E Jesus está nos ensinando que na presença do Pai é o lugar onde nós conseguimos recarregar as nossas baterias espirituais. Oração é relacionamento, é conversa, é envolvimento com Deus. Precisamos passar mais momentos a sós com Deus. Jesus sobe para o monte. Jesus manda os discípulos para o meio de uma tempestade. Eu repito, Jesus manda os discípulos para o meio de uma grande tempestade. Jesus, em sua presciência, muito bem sabia o que ia acontecer no meio daquele mar. Mas mesmo sabendo, não priva os discípulos disso. Podem ir. E vão sozinhos. Daqui a pouco eu alcanço vocês. Jesus até ali tinha dado várias aulas teóricas para os seus discípulos, mas agora o negócio ia ser um pouco diferente. Jesus disse: a partir de hoje, as aulas teóricas acabaram, vocês vão viver o meu evangelho na prática. Bora para o meio do mar. Jesus acaba de orar, depois de ser consolado pelo Pai, e desce do monte. E diz a Bíblia que os discípulos estão no meio do mar, açoitado pelas ondas, tentando tirar a água do barco e não consegue, Diogo. E Jesus olha aquela situação e começa a caminhar na direção deles. Posso dizer uma coisa para você? Avisa para os seus problemas, avisa para as tempestades que te assolam que Jesus está vindo aí. Não, vou repetir de novo. Avise para os seus problemas, avise para as tempestades que te assolam. Avisem para essa crise que está atormentando o nosso país e o mundo, que Jesus está vindo em nossa direção para resolver alguns problemas, algumas tempestades que se levantaram. Jesus dá uma ordem, eles vão para lá, e eu acho interessante que eles estão lá tentando fazer muitas coisas com suas próprias mãos, não conseguem. Aí Jesus sai da terra, e diz a Bíblia que Jesus começa a caminhar por cima das águas. 3 problemas aqui. Número 1, água. Número 2, diz a Bíblia, vento contrário. Número 3, medo. Repetindo. Primeiro problema, água. Segundo problema, vento contrário. Terceiro problema, medo. Jesus vai resolver os 3 problemas, porque Jesus ainda resolve problemas, irmão. Qual o primeiro problema? Água. A água enchia o barco, e a Bíblia diz que quase o barco ia a pique. Eles não davam conta de tanta água que era. De repente, Jesus, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, depois de recarregar as suas baterias no monte, desce, e como que não fosse nada, começa a caminhar sobre as águas. As águas virou um chão para Jesus caminhar sobre elas. Eu acho lindo o que Naum escreve no capítulo 1, versículo 3. Deus, o Senhor, faz os seus caminhos sobre as águas no meio da tempestade. Jesus faz daquela tempestade, daquela água, um caminho, uma passarela para Ele caminhar sobre eles, olhando para os discípulos dizendo: quais são os seus medos? Senhor, o meu medo é a água, então fica tranquilo, eu estou no controle das águas.
Você percebe aqui que aquilo que aflige você, irmão, aquilo que te deixa desesperado, vou morrer, é muita água, Jesus vem caminhando sobre ela dizendo: eu estou no controle, a água não vai te matar, essa tempestade não vai tirar a sua vida. É só uma prova, é só um momento. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus vem caminhando sobre as águas, e o texto bíblico diz que quando eles olham Jesus no meio de uma madrugada, eles pensam ser um fantasma. E olha o que o texto diz: começam a gritar com medo. Imagina, homens barbudos, pescadores de ofício, um se abraçando com o outro no meio daquele mar e gritando com muito medo, parecendo criancinhas. Sabe o que Jesus faz com esses homens aqui, irmãos? Escute, por favor. Leva eles para um lugar onde eles não têm o controle. Repetir. Jesus pega os discípulos, que conheciam todo aquele mar de ponta a ponta e pescavam lá todos os dias, e faz daquele ambiente um lugar onde eles não têm o controle sobre a situação. Vou te perguntar, quem é que tem o controle sobre o Brasil diante dessa crise? Ninguém. Quem é que sabe dizer como vai ser o dia de amanhã? Ninguém. E o mês que vem, e o ano que vem, ninguém sabe. Ninguém tem o controle, porque Deus está nos dando uma lição prática aqui, irmãos. Só Ele tem o controle total do universo. Só Ele. Ele tira os discípulos de terra e joga no meio de um mar, dizendo: aí vocês não têm o controle, eu quero ver o que vai ser. A crise, as tempestades, os problemas e o sofrimento nos ensinam muitas coisas. Número 1, Deus é soberano. Número 2, nos ensinam quem Ele é. Jó 42. Olha, depois do grande sofrimento, ele olha para Deus e diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa provação, os meus olhos te veem. Que mais que a tempestade me ensina? A ser mais forte, mais resistente. Que mais? Me ensina sobre mim mesmo, que eu sou fraco e totalmente dependente de Deus, e que se não for Jesus vir em meu socorro, eu pereço mesmo. Começaram a gritar, dizendo: Senhor, fantasma! E Jesus, percebendo o grande medo que eles estavam, vai soltar uma frase maravilhosa. Em meio à tempestade, eles gritando com medo, Jesus chega para ele e diz assim: gente, parem de sentir medo, sou eu. Esse sou eu aqui, é o mesmo sou eu de lá de trás de Moisés, de Êxodo. Quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, quando o pessoal lá do Egito perguntar quem foi que me enviou, o que eu falo? Diga que o grande eu sou te enviou. E o que significa eu sou? Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Se precisar de pão, eu sou o pão. Se precisar de água, eu sou a água. Se precisar de livramento, eu sou o livramento. Jesus consegue acalmar o coração dos discípulos em meio à tempestade. Eu vou repetir: Jesus é o único que consegue acalmar o coração dos discípulos em meio à tempestade. Eu vou repetir: Jesus é o único que consegue acalmar o nosso coração em meio às tempestades da vida. O medo foi embora depois que o grande sol se apresentou, ele dizendo que está presente comigo. E sabe o que eu acho lindo? Salmo 46, verso 1. Deus é socorro, bem presente na hora da angústia.
Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Água, ele vem andando sobre as águas, dizendo: estou no controle. Medo, ele diz que ele está presente, o medo vai embora. Qual o terceiro problema? Vento contrário. Para a água, vem andando sobre ela. Para o medo, ele libera uma frase. E para o vento, ele não diz nada. Pedro se levanta e diz: Senhor, se for o Senhor. Esse se aqui é de dúvida, ele não sabe se é. Se for o Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor está vivendo. Eu quero andar sobre as águas também. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, então vem. Já que você quer, perceba que em meio às tempestades, em meio ao sofrimento, pode ser que Deus nos dê experiências extraordinárias. Talvez, em meio à dor, em meio à perda, em meio à crise, pode ser que Deus nos faça viver experiências extraordinárias como Pedro viveu. Ele disse: Senhor, eu quero viver uma experiência que eu nunca vivi. E Jesus disse: então vem, rapaz. Pedro começa a andar sobre as águas, olha para o problema, que é o vento soprando, começa a afundar. E ele, como é inteligente, vai clamar para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus estende as mãos, pega Pedro, levanta ele e diz: você é um rapaz de pequena fé. Anota para a sua prova prática hoje, Pedro é 0. Lembra que era uma prova? A nota para a prova prática de Pedro é 0. Homem de pequena fé. Aí Jesus vai pegar na mão do Pedro, levantar ele, e ambos vão voltar para o barco caminhando sobre. E diz a Bíblia que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Para a água, estou no controle sobre a água. Para o medo, parem de sentir medo, uma frase. E para o vento, nada. A presença dele acalma o vento. Se coloque de pé, por favor. Pode ser, pastor? Os músicos, a Vilma, o pessoal aqui pode vir cantar o hino, por gentileza. Repetindo. Para a água, ele anda sobre ela, dizendo: estou no controle. Para o medo, ele diz: parem de sentir medo. Mas para o vento, ele não diz nada. A presença dele faz o vento se acalmar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós sabemos que estamos enfrentando grandes dificuldades. A tempestade, Senhor, está forte. O vento está soprando o contrário. Senhor, mas nós cremos que em meio a essas grandes tempestades, nós cremos que nós seremos treinados por Ti. Nós cremos que nós vamos aprender mais sobre Ti. Nós cremos que nós vamos aprender mais sobre nós. Nós cremos que nós viveremos experiências extraordinárias, assim como Pedro viveu. Nós cremos, Senhor, que o Senhor estará presente conosco em todo esse momento difícil, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro com o Teu povo, com a Tua igreja, pedindo, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos aprender as lições que o Senhor tem para nos ensinar em meio a essa tempestade que estamos enfrentando. Deus, que a Tua palavra seja verdade, que a Tua palavra seja
verdadeira no meio do seu povo. Coloca essa palavra no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa prática, no nosso dia a dia. Abençoa os teus filhos, Senhor, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Senhor, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Senhor, entra nas casas dos meus irmãos. Senhor, supre as suas necessidades. Acalma, Senhor, as tempestades na casa, no casamento, no relacionamento. Senhor, onde eles estiverem, acalma, Senhor, as tempestades pelo teu poder, porque o Senhor tem poder ainda para resolver problemas, para acalmar tempestade, para nos fazer viver experiências extraordinárias em meio ao sofrimento. Senhor, tu és grande, tu és poderoso. Nós aprendemos com a sua palavra que o grande eu sou nunca nos abandona, nunca nos deixa só. Senhor, o Senhor está presente em todos os momentos, e nós te agradecemos por isso, meu Deus. O Senhor está presente. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa, Senhor, todos eles, que possamos, Senhor, ter entendimento, possamos, Senhor, aprender, possamos ser treinados, Senhor, para a tua obra, em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio à angústia. Senhor, nos guarda de todo mal, acalma as tempestades, meu Deus, esteja no controle de todas as coisas, tu és soberano. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, aproveite a sua oportunidade, adore a Deus. Nos rendemos a Ti, soberano Deus, nos rendemos a Ti. Aleluia, 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 glória ao Teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Bendito seja o nome de Jesus, que está no controle de todas as coisas. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade é só um momento, é só uma fase, é só um processo, é só uma aula prática de Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está no controle. Jesus está no controle, Jesus está no controle, Jesus está no controle, Jesus está no controle. Saia daqui essa noite com esta convicção: o controle nunca fugiu das mãos de Deus. Deus está no controle de toda essa situação. Aleluia, glória a Jesus. Minha alma anseia por Ti. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ti, Senhor, honra, glória e louvor. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia.
te exaltamos, Deus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Poderoso. Seu nome, Senhor, seja exaltado. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Tu és poderoso. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Feche seus olhos. Bom ouvir que Jesus está no controle de tudo. E num momento tão delicado, num momento tão difícil que estamos passando, ouvir que Jesus está no controle é muito bom. Ainda mais quando é através da tua santíssima palavra. E com os olhos fechados, eu quero dizer que se você chegou aqui não foi por um acaso. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus quer que você esteja aqui nessa noite. E se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não se reconciliou com Jesus, se você esteve um tempo afastado do Evangelho, eu quero te convidar a levantar sua mão. Não precisa vir aqui na frente. Essa palavra, se Jesus falou ao teu coração nessa noite, e você entende que Ele está no controle de tudo, ou se através dessa live, se alguém está me acompanhando e ouviu essa palavra, feche seus olhos, nós vamos fazer uma última oração. Pai, onde essa palavra chegou, Senhor, ao coração, papai querido, que estava preocupado, ao coração, Pai, que estava angustiado, Senhor, eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo possa visitar este coração. E se há alguém, Pai, vendo, papai, que dessa live, Senhor Jesus, a qual estava afastado dos Teus caminhos, Senhor, eu venho te pedir, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançar o Teu filho, a Tua filha, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa fazer morada, Pai, e que eles possam, papai querido, viver, papai querido, aquilo que o Senhor quer que eles vivam, Senhor. Papai querido, que os dias possam ser diferentes, Pai. Papai querido, que eles possam viver os Teus sonhos, Senhor, e que o Senhor possa mudar a vida dos Teus filhos, Pai. Pois aqui hoje foi falado, aonde o Senhor passa, o Senhor muda vidas. Aonde o Senhor passa, o Senhor muda histórias. Por onde o Senhor passou, o Senhor deixou uma marca, Pai. Senhor, o Senhor está passando agora, papai, que na vida dos Teus filhos, Pai, que a vida deles possam ser diferentes a partir de hoje, Pai, e que a partir de hoje, papai querido, os passos deles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, papai querido. E se aqui, papai querido, um coração arrependido, Pai, um coração, papai querido, que por vergonha ficou no seu lugar, Pai, não levantou a mão, mas está entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, papai querido, se há um
coração nessa noite aqui, papai querido, que entendeu a tua palavra, que o Senhor possa fazer morada nessa noite, Pai, que o Senhor possa mudar os sonhos, Pai, visita os sonhos, os projetos, Pai, a casa dele não vai ser a mesma a partir de hoje, papai querido, o trabalho dele não vai ser o mesmo a partir de hoje, porque o Senhor passou, e onde o Senhor passa, o Senhor muda histórias, aonde o Senhor passa, o Senhor faz o milagre e transforma, papai querido, a cada um que aqui está nessa noite, papai querido, que eles possam sair com a tua palavra no coração, que o Senhor está no controle, ainda que a crise bateu na nossa porta, o Senhor está no controle, o pão não vai faltar, o arroz não vai faltar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Emmanuel, Deus conosco, aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Que não haja fruto na vide, Espírito e o produto Santo. da oliveira me dá. Esperança. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Já estamos terminando. O Tiago vai fazer a apresentação dos visitantes.